Olá, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto já está no ar. Nesta edição, vamos falar de um tema que é constante na pauta, principalmente quando se discute com os gestores públicos deste país, principalmente na esfera municipal. Vamos falar sobre o Pacto Federativo, vamos falar sobre a revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Licitações, vamos falar também sobre a revisão da distribuição de ICMS, combate à judicialização da questão e criminalização dos agentes públicos. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação recebemos aqui no Direto ao Ponto o presidente nacional da ABM, Associação Brasileira de Municípios, Eduardo Tadeu Pereira. Ele que foi prefeito da cidade de Várzea Paulista de 2005 a 2012. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Cabral Dias, advogado, professor de Direito Constitucional, e Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em Administração Pública. Eduardo, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. É uma satisfação para mim, Oliveira, para a Associação Brasileira de Municípios, ABM, que é a entidade municipalista mais antiga do Brasil e da América Latina, vai completar 70 anos no ano que vem, está aqui na TVR e poder debater aqui com os professores aqui ao meu lado, a questão do Pacto Federativo, principalmente nessa região tão importante do país e aqui do estado de São Paulo. Defina o que se procura com esse Pacto Federativo, Eduardo. Olha, o nosso país, ele tem 3 entes federativos. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que, além do governo central, que a gente chama aqui de governo federal, porque nós somos uma federação, são compostas por esse governo federal, 26 estados e o Distrito Federal, completando 27 unidades que a gente chama de estados, e dentro dos estados nós temos 5.570 municípios no Brasil. E tanto os estados como os municípios, como a União, cada um tem os seus deveres, tem as suas funções e tem também os recursos que cada um desses entes tem para fazer os serviços que são de sua responsabilidade. Então, discutir o Pacto Federativo significa discutir quais são os serviços, as funções que cabem à União, aos estados e aos municípios e também quanto dos impostos públicos, dos recursos, do orçamento público vai ficar para cada um. Em linhas gerais, para abrir a nossa discussão com os nossos formadores de opinião, por que a ABM reivindica aí a revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal, a revisão da Lei de Licitações e a criação de uma mesa federativa no Congresso? Olha, primeiro em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, é que é uma lei do ano de 2000, é uma lei que foi feita num certo período, digamos assim, da história brasileira e que hoje necessariamente precisa passar por uma revisão. O que a Associação Brasileira de Municípios está reivindicando nesse momento é que os municípios sejam ressarcidos pelos serviços que os municípios fazem, que são de responsabilidade de outro ente. Eu vou dar um exemplo. Os municípios, hoje no Brasil, têm a responsabilidade da saúde, têm responsabilidade na educação, têm responsabilidade na infraestrutura. Então, quem está nos ouvindo aqui, os nossos telespectadores sabem que a maioria de nós todos que estamos aqui na mesa, por exemplo, fomos vacinados em postos de saúde do Estado, porque o Estado participava da gestão da saúde. Hoje, não existem mais postos do Estado. Todas as unidades básicas são do município. E muitas vezes o município acaba cumprindo funções, por exemplo, pagando aluguel de delegacia, colocando combustível em carro da polícia, que são de responsabilidade do governo do estado. Então o que nós estamos pleiteando é que os municípios sejam ressarcidos, que o governo do estado, a União, possam pagar, devolver para o município o que ele gasta em função do outro. Por que a revisão da Lei de Licitações? A Lei de Licitações, a 8666, ela foi feita em 1993, Oliveira. Isso que significa faz mais de 20 anos. Em 93, a gente não tinha internet ainda, a gente não tinha celulares ainda. Então é uma lei muito antiga e que ela dificulta muito. O que nós queremos é que se combata a corrupção, mas que se permita, que a prefeitura, que as prefeituras
possam fazer o seu serviço. Nós estamos propondo que seja revisto os valores da atual lei, que seja revista a forma de abertura dos envelopes, que precisa de um pouco mais de tempo para a gente explicar, mas o importante é uma lei muito antiga, que precisa ser atualizada, revisada, para poder que os municípios tenham mais condições de prestar um serviço melhor para a população. A questão do custeio. A questão do custeio é que, nos últimos 12 anos, o governo federal tem ajudado muito os municípios. Tem ajudado os municípios a construir unidades de saúde, a construir UPAs, a construir creches, a construir escolas, a construir CREAS, a construir CRAS. Ou seja, construir muito equipamento. Só que depois cabe à prefeitura colocar gente para trabalhar nesses equipamentos e muitas vezes as prefeituras não têm condições de fazer isso. Então nós estamos pleiteando que os governos estaduais e o governo federal ajudem as prefeituras não só a construir a creche, mas a manter a creche, não só a construir a UPA, a unidade de saúde, mas a manter, a pagar os funcionários e a manter os equipamentos. Já abro para os nossos formadores de opinião, doutor Cabral Dias. Satisfação, doutor Cabral. Satisfação, Oliveira, estar com você, o nosso entrevistado de hoje, o colega aqui de bancada e o seu público. Doutor, ainda sobre o Pacto Federativo, nós temos aí, como o senhor bem disse, cerca de 5.570 municípios no Brasil e nós temos as questões regionais. A região sudeste diferente da região nordeste e assim sucessivamente. A sua instituição, quando enfrenta os problemas relativos ao Pacto Federativo, trata isso de modo regional, de modo geral? Gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador como isso se dá. Olha, uma das coisas importantes do Pacto Federativo é exatamente que ele preserve a autonomia dos municípios e que os municípios tenham mais recursos. Então, para mim, Cabral, a questão da regionalização é exatamente a autonomia que o município tem para poder adaptar o seu serviço, adaptar a sua construção à realidade do local onde ela está. Então, obviamente, os municípios mais urbanos são diferentes dos municípios mais rurais. Eu governei um município, Várzea Paulista, que não tinha área rural. Ontem eu estava conversando com a prefeita de Nova Bandeirantes, em Mato Grosso, que ela tem 4.000 quilômetros de estradas vicinais, porque o município dela tem mais de 400 quilômetros de extensão. Então, são realidades diferentes e é por isso que o governo municipal é tão importante, porque é o governo municipal que pode dar essa característica de regionalidade, de quais são os investimentos, quais são os serviços, como se adaptar àquela realidade local. Doutor Luiz Antônio Barbosa, satisfação, doutor. Prazer aqui estar com vocês novamente, Oliveira. Colocar uma coisa importante em relação a essa questão do Pacto Federativo, que o município ele foi alçado à condição de ente da federação com a Constituição de 88. Ele não era considerado um ente federativo. Contudo, 27 anos depois, você ainda tem, inclusive, doutrinadores que entendem que o município não é um ente federativo. Você, por exemplo, quando analisa o IBGE, quando ele faz a listagem, a divisão, você tem a unidade da federação, Estado. Você não tem a unidade da federação município. Isso realmente é uma coisa que tem que ser mudada e tem que ser colocado ao município como realmente um ente federativo, como muito foi bem colocado. A pergunta? Grande parte das despesas ocorre no município. Como que você está trabalhando isso para mudar, inclusive, essa mentalidade dessas pessoas, daqueles, inclusive, órgãos que entendem que o município ainda não está alçado como ente federativo? Olha só, o município brasileiro no mundo, o Brasil é um dos lugares do mundo, desde 88, como bem lembrou Luiz Antônio, que os municípios têm um papel mais profundo. Então, poucos países do mundo, o município é responsável pela educação, como aqui no Brasil, do 0 aos 11 anos, pelo menos, responsável por toda a atenção básica à saúde, pela manutenção das cidades. Então, na verdade, o município, ele tem essa autonomia, ele pode legislar sobre algumas coisas. Agora, hoje o município no Brasil fica em torno de 18,5% de todo o orçamento público. Os estados com quase 25% e a União com quase 60%. É por isso que nós queremos uma mesa federativa, por exemplo, no Congresso Nacional. Porque muitas vezes os deputados e senadores criam funções, criam despesas e esquecem que quem tem que pagar é o município. E não esquecem, às vezes, de dizer de onde o município vai arrumar recursos para pagar isso. Então é fácil dizer que todas as crianças têm que ter creche. Todo mundo concorda com isso, todos os prefeitos do Brasil concordam com isso, mas precisamos de recursos para poder custear todas as crianças do Brasil em creche, por exemplo. Doutor Cabral? Doutor Eduardo, com relação a essa mesa do Congresso, o Congresso nós temos 81 senadores e 513 deputados. Os deputados
representando o povo, e os senadores dos estados. Como é que se daria isso efetivamente? Olha, o importante, nessa semana mesmo eu estive conversando com o presidente Renan Calheiros, com o presidente Eduardo Cunha, estive conversando com os deputados que estão na comissão que discute o Pacto Federativo, na comissão especial. Tive essa semana no Senado conversando com o senador Walter Pinheiro, com o senador Fernando Bezerra, que são da comissão que está discutindo o Pacto Federativo. O que nós estamos pleiteando é que quando o Congresso, quando tiver alguma propositura no Congresso que diga respeito à vida dos municípios, como, por exemplo, um piso salarial que quem tem que pagar é o município, ou então um serviço novo quem tem que pagar é o município, ou então alguma coisa como, por exemplo, a gente tem discutido muito a questão do encerramento dos lixões, que os municípios precisam terminar com os lixões. Aqui em São Paulo nós não temos mais esse problema, pelo Brasil afora nós temos, mas é preciso que os estados ajudem, que os estados participem, e os estados se ausentaram, mesmo aqui em São Paulo, o estado se ausentou da colaboração, da contribuição para que os municípios possam encerrar os lixões. Então nós estamos pleiteando aqui, quando tiver uma propositura que diga respeito à vida dos municípios, as entidades municipalistas, os prefeitos e prefeitos serão chamados a uma mesa para poder contribuir, para poder dizer como é que pode funcionar melhor na vida do município, que é lá, é nos municípios que as pessoas vivem. Aquela pergunta objetiva para fechar esse bloco, doutor Luiz Antônio Barbosa. Lei de licitações, vocês têm uma meta que realmente os valores, como foram colocados, estão muito aquém, são valores de 93, uma dispensa de licitação é R$ 8.000, coisa impraticável. É mais caro o procedimento do que a própria compra. Vocês têm aí uma ideia de quanto deveriam ser os valores hoje para uma dispensa, para um convite? Olha, nós estamos pleiteando, em princípio, que esses mesmos valores sejam reajustados, para não ter muito debate sobre quais seriam os valores justos ou recomendáveis, que esses valores de 93 sejam atualizados, que nesses mais de 20 anos de inflação, que eles sejam atualizados. Mas tem um outro fator que é importante, que é a ordem da abertura dos envelopes. Só para o nosso espectador entender, hoje, quando tem uma licitação, a prefeitura primeiro abre todos os envelopes de todas as empresas que apresentaram propostas. Aí ela checa documento por documento. Aí depois ela abre um segundo envelope com o preço. E muitas vezes ela ficou analisando documentos, prevendo, e aí a empresa que ganhou, que ofereceu o menor preço, nem estava nesse processo. Então eu estou pleiteando assim, primeiro abre o preço e analisa de quem ganhou, porque a prefeitura perde muito tempo, muitos processos sem objetividade. Então isso facilitaria. Mas nós queremos que seja revista a lei de licitações, para que, por exemplo, o governo federal, Luiz Antônio, quase todas as compras de produtos e serviços do governo federal são feitas pelo RDC, pelo regime diferenciado de compras. E sobrou para o município respeitar a 8666, que é de 93. Eduardo Tadeu Pereira, presidente da Associação Nacional, a ABM, Associação Brasileira de Municípios, foi prefeito na cidade de Várzea Paulista de 2005 a 2012, é o nosso convidado hoje aqui no Direto ao Ponto. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança.
Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, está sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Olá, voltamos com o Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e toda a região. Por que não do Brasil? O Direto ao Ponto, doutor Cabral e doutor Luiz Antônio, ele discute todos os assuntos. Já recebemos deputados, presidentes de partidos na esfera nacional, conosco aqui, debatendo. Hoje está muito difícil você desvincular os temas nacionais do dia a dia da sociedade, né, doutor Cabral? É verdade. Hoje nós temos a oportunidade de conversar aqui com o doutor Eduardo, que trata de assuntos em nível nacional. Por que não dizer de nível de Mercosul, enfim, de América Latina? Exato. Ex-prefeito da cidade de Várzea Paulista, de 2005 a 2012, Eduardo Tadeu Pereira, presidente nacional da ABM, Associação Brasileira de Municípios, conosco no Direto ao Ponto. Nesse segundo bloco, Eduardo, vou colocar alguns tópicos aqui para entendimento também do telespectador do trabalho desenvolvido pela associação, as reivindicações da Associação de Municípios. A revisão da distribuição do ICMS, por quê? Olha, veja só, é bastante complexo para explicar aqui, mas assim, hoje a distribuição do ICMS, o ICMS é recolhido pelo governo do Estado, para o nosso telespectador entender. 25% do que o Estado arrecada, ele devolve para os municípios. Mas cada município recebe conforme uma cota à parte, que a gente chama. Pega, por exemplo, 645 municípios do estado de São Paulo e cada um deles tem uma cota, tem um pedacinho, tem um percentual desse bolo que é formado pelos 25% do que o governo estadual arrecada de ICMS. Só que a cota de cada município, 75% dessa cota, ou seja, 3/4 dessa cota, é determinado pelo valor adicionado no município. No caso de São Paulo, inclusive 76%. E 75% conforme a Constituição. Nós achamos que isso bloqueia, porque isso faz com que a maior parte deste orçamento do ICMS, ele vai exatamente para cidades que têm uma economia mais dinâmica. Nós precisamos rever isso para que o ICMS possa ajudar principalmente as cidades que mais precisam de recursos para atender a sua população. Por que a revisão dos critérios para o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios? Exatamente porque o FPM é composto hoje por 24,5% do arrecadado pelo governo federal com o IPI, com o Imposto sobre Produtos Industrializados, e sobre o Imposto de Renda. Então, 24,5% do que o governo federal arrecada com esses impostos, ele retorna para os municípios também conforme uma cota que é baseada principalmente na população. Nós entendemos que é preciso acrescentar um critério
na distribuição do FPM, que seja exatamente para que o FPM ajude os municípios que têm mais dificuldade na arrecadação. Precisamos incrementar o orçamento dos municípios mais populosos, com menos orçamentos e que precisam atender a população. Por que o ajuste na lei de consórcios? A lei de consórcios foi um avanço muito grande que o Brasil teve em 2007, o governo Lula propôs que houvesse a possibilidade de construção de consórcios públicos. E boa parte das coisas que o município precisa fazer, ele faz melhor e mais barato, em melhores condições, se fizer consorciado com outros municípios. Porém, hoje existe uma regulamentação de que para o consórcio assinar um convênio, para o consórcio obter recursos do governo federal, precisa que cada um dos seus municípios membros, cada um dos seus sócios desse consórcio, esteja quites com o que a gente chama de CALC, com a ficha limpa, digamos assim, do ponto de vista dos pagamentos que o município faz. E hoje tem sido muito difícil todos os municípios estarem sempre em dia. Então, sempre existem alguns problemas. Nós estamos pleiteando que o que seja visto não seja cada município, mas seja visto sim a condição do consórcio como um ente, como um CNPJ próprio, como uma entidade própria e não cada um dos seus sócios. Já abro para os nossos formadores de opinião. Começamos agora com o doutor Luiz Antônio Barbosa. Sua pergunta, doutor Luiz. Estamos passando aqui a questão acho que foi bem explicada essa questão da distribuição, ele foi bem didático, não há uma pergunta. Doutor Cabral. Eu gostaria, professor Eduardo, que o senhor falasse acerca ainda do ICMS, esse produto sobre circulação de mercadoria, como é que se daria, na sua perspectiva, uma divisão mais equânime? Olha, o que nós estamos propondo, assim, primeiro, é que tem que desconstitucionalizar, ou seja, tem que tirar da Constituição, você que é constitucionalista, né, esse item que determina que 75% da quota parte seja calculado pelo valor adicionado no município na proporção do Estado. Tem que desconstitucionalizar isso. Tem que mudar essa regra para que baixe esse valor. E tem que se criar outros critérios para a distribuição desses valores. Eu acho que um dos critérios é que o município que tem menor arrecadação per capita, menor arrecadação para cuidar de cada um dos habitantes do seu município. Agora, é óbvio, professor, que não pode pegar um município como, por exemplo, Paulínia hoje, que é um dos maiores orçamentos per capita do país, e dizer, olha, o ano que vem você vai ter uma redução de 30%, né, no seu orçamento. Então é preciso ter escalonado, alguma coisa tipo 7, 10 anos, em que você vai reduzindo, 75 para 70, 70 para 65, 65 para 60, 60 para 55, e aí com 50%, por exemplo, a gente tem uma situação mais equalizada e que distribua de maneira mais justa o valor do ICMS. Porque hoje nós entendemos que ele acaba ajudando os municípios que já têm uma economia mais dinâmica, e por terem uma economia mais dinâmica é que tem um maior valor adicionado da economia do Estado no seu município. Professor, essa relação consorciada que o senhor acabou de citar, isso não corre risco de endividar os municípios? Sobretudo aqueles que são menos afortunados? Então, na verdade, assim, vou dar um exemplo simples, lixão, aterro sanitário. Os municípios precisam acabar com os lixões no Brasil, precisa construir aterros sanitários. Não dá para ter 5.570 aterros sanitários no Brasil, não dá para ter um aterro sanitário para um município de 5, de 4, de 10 mil habitantes. Então é preciso que se consorcie, de maneira que a gente possa ter um equipamento, um aterro sanitário mais bem equipado, um aterro sanitário mais moderno, um aterro sanitário mais adequado, e que não dá para fazer isso para atender um município de 3, de 4, de 5, até de 10 mil habitantes. É preciso que se consorcie para que a gente possa ter um mesmo serviço prestado para vários municípios. Isso tende a diminuir o preço que cada município paga, na medida em que você dilui e que você consegue ganhar na escala, né? O município tende a poder pagar menos. Então a gente acha que isso ajuda a economizar, e os municípios estão descobrindo isso para a saúde, para aterro sanitário, questão dos resíduos sólidos, para a questão dos materiais recicláveis, para várias coisas, vários serviços que o município é obrigado a prestar. Se prestarem vários municípios, a energia associada consegue economizar.
Doutor Luiz Antônio Barbosa? Não. Então eu vou buscando aqui, doutor. Onde foi que travou a questão, doutor? Por quê? É um assunto tão amplo. Não, ele já explicou assim, de forma didática, convenceu, foi bem didático. Está preparado, então? Exato. Mesmo porque essa questão, é importante isso. Para você fazer uma explicação técnica em relação a isso, uma explicação um pouco mais, você vai demandar muito tempo, você vai demandar todo o debate em cima de uma situação, por exemplo, lei dos consórcios. Então a explicação dele foi rápida, aquilo que pode ser passado. E daí, sim, doutor Cabral? Eu queria só resgatar, se vocês permitissem, um tema que passou. Nós falamos da lei de licitações, a lei antiga, a 8.666. Nós temos uma lei um pouco mais avançada, que é a lei do pregão, que também regula a questão licitatória. A meu ver, acho que é um avanço. É que você traz várias pessoas para o cenário, né, e essa lei ela tem também alguns impedimentos. Gostaria que o professor discorresse se o senhor concorda que o pregão é uma boa possibilidade, se pode ser aprimorado e, quem sabe, substituir a lei antiga de licitações. Olha, o pregão ele é fundamental, tanto o pregão eletrônico para alguns produtos, alguns serviços, quanto o pregão presencial, que também é uma modalidade de pregão. É importante que cada município se preocupe em qual é a maneira mais adequada de adotar o pregão eletrônico ou o pregão presencial em função, inclusive, do desenvolvimento local. Porque uma das coisas que a Associação Brasileira de Municípios tem insistido muito com os municípios é que, na sua licitação, na sua lei própria, os municípios devem ter privilégios para as pequenas empresas, para as microempresas e para os empreendedores individuais. Porque esses empreendedores, né, tanto os micro quanto os pequenos, eles tendem a ser do município. Então é uma coisa que assim, se o município puder comprar de pequenos produtores, de pequenos prestadores de serviço do próprio município, isso tende a ser uma injeção no desenvolvimento local. Então é preciso, inclusive, a Associação Brasileira de Municípios lançou recentemente uma cartilha propondo mudanças que as prefeituras podem fazer na sua legislação, na legislação da pequena e microempresa, para poder contribuir e ajudar nisso. A nossa cartilha está à disposição, foi uma cartilha feita pela ABM junto com o SEBRAE, o Serviço Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, está disponível, o pessoal pode acessar o nosso site www.abm.org.br e ver como é que pode acessar a cartilha. Eduardo, só uma questão aqui entre a que está na pauta de vocês, que é a ampliação do papel dos estados. Me veio aí um contrassenso, porque vocês a defesa da associação não é dos municípios. Onde entra o estado nessa questão? Bom, exatamente porque muitas vezes o que acaba acontecendo, e todo mundo aqui conhece bem essa história, né? A população ela tem acesso à prefeitura, ela tem acesso ao prefeito, ela tem acesso aos vereadores, ela tem acesso aos secretários e secretárias do município. Então, todas as coisas que acontecem nos municípios, a população reivindica corretamente da prefeitura. O governo do estado geralmente fica um pouco mais afastado. Nós aqui no interior, por exemplo, é muito longe ir lá para o Palácio dos Bandeirantes, lá no Morumbi, em São Paulo. Então, acaba acontecendo que os estados estão mais afastados da vida da população. E por isso os estados muitas vezes não cumprem com as responsabilidades que são dele. Por exemplo, a questão da segurança pública, que é responsabilidade do estado, mas os municípios têm que contribuir. E eu acabei de dar o exemplo dos lixões. Tem que ter acertos regionais. E quem pode fazer os estudos de regionalização do nosso ponto de vista, quem deve fazer esses estudos, são os estados, que deveriam estudar o estado inteiro, ver onde é que deveriam se localizar os aterros sanitários, ver quais seriam os arranjos regionais para o depósito de resíduos sólidos, para que os municípios pudessem criar os seus consórcios. No Direto ao Ponto, estamos recebendo o presidente nacional da ABM, Associação Brasileira de Municípios, Eduardo Tadeu Pereira. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio,
assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses E dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, Se vestir ou secar o cabelo, seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. De volta com o Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos. Notícia do dia, notícias que estão aí nas principais redações da cidade. A Prefeitura de Sorocaba tem a pior gestão fiscal em 7 anos. O primeiro ano da administração de Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, teve a pior gestão fiscal de Sorocaba desde 2008, segundo dados da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, a Fijan, através do índice Fijan de gestão fiscal. Doutor Luiz Antônio Barbosa. Oliveira, a Fijan ela desenvolve esse estudo anual e ela faz uma análise do desempenho dos municípios. Ela tem também o estudo do índice de desenvolvimento municipal. No caso de Sorocaba, o que pesou bastante foi a gestão de saúde, que derrubou o índice de Sorocaba muito. Então, é uma coisa que já vem se comentando, não é de hoje, que a saúde de Sorocaba é um problema e está aí os resultados. Eu acho que reflete, Oliveira, reflete aquilo que nós aqui de Sorocaba estamos vivendo no dia a dia, né? Assim, a saúde, moradia, enfim, todos os componentes necessários para que o cidadão possa sobreviver, Sorocaba acaba mitigando. Questão de lixo, aliás, Sorocaba até pouco tempo, infelizmente, nossa cidade era conhecida como a cidade das crises e esperamos que isso se resolva. Vocês estão linkando com o assunto que está nas redações hoje, que já vinha na sequência, que é a situação da Santa Casa, que pode passar para o município nas próximas semanas, o prefeito Antônio Carlos Panunzio pode tomar essa decisão da prefeitura assumir definitivamente a Santa Casa? Oliveira, então, esse é outro assunto que a gente já falou aqui um pouco e assim que nos preocupa, né? A Santa Casa de Sorocaba, não só de Sorocaba, todas as Santa Casas atravessam algumas dificuldades. E Sorocaba, depois da intervenção do município, agora se cogita a possibilidade de que ela seja municipalizada. Vejo que nós não temos recursos efetivamente para que isso ocorra. Oliveira, eu vou falar aí como conhecedor de administração pública. Eu não vejo base jurídica para isso. A Santa Casa ela é uma entidade privada e você não toma posse de um bem privado com uma canetada.
E vou mais, a requisição, que é por tempo determinado, já se passou mais de 1 ano. E mais, quando você faz a requisição, seja de qualquer outro instituto, você tem que remunerar o proprietário, o ente privado, pela utilização. A Santa Casa vai cobrar essa fatura. Há várias linhas de defesa nessa questão. Hoje, inclusive, nós conversamos, doutor, também com o presidente da OAB, Alexandre Gozulco, que não vê nenhum tipo de dificuldade nessa decisão da Prefeitura. É uma novidade no Brasil inteiro, eu nunca vi acontecer isso aí. No Direto ao Ponto, com grande satisfação, estamos recebendo Eduardo Tadeu Pereira, presidente nacional da ABM, Associação Brasileira de Municípios. Ele que foi prefeito na cidade de Várzea Paulista de 2005 a 2012. Eduardo, um outro assunto em pauta: combate à judicialização da gestão e criminalização dos agentes públicos. Está na pauta da associação. Explique para o telespectador um pouco sobre esse assunto que vocês discutem na atualidade. Olha, para nós é muito importante que cada poder possa exercer na plenitude o seu poder. Que o Poder Executivo possa trabalhar as políticas públicas, que o Poder Legislativo possa legislar e fiscalizar o Poder Executivo, que o Judiciário possa julgar e que os órgãos de fiscalização e controle possam fiscalizar. Outra coisa muito importante dizer é que a Associação Brasileira de Municípios acha que o combate à corrupção tem que ser sem trégua. Os corruptos e as corruptas têm que ir para a cadeia, têm que pagar pelos prejuízos causados ao erário público. O problema é que muitas vezes se confunde isso com a perseguição a todos os agentes políticos e se confunde isso com a intervenção que nós chamamos de judicialização dos órgãos de fiscalização e controle, principalmente dos tribunais de contas e do Ministério Público, junto com o Judiciário, junto com o Poder Judiciário, na gestão dos municípios. Eu vou dar aqui 2 exemplos muito claros que aconteceram esse ano. O primeiro foi: o Ministério Público entrou com uma ação e a Justiça, o Poder Judiciário concedeu uma liminar ao Ministério Público, impedindo o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, de prosseguir na sua política pública de implantação de ciclofaixas. Na verdade, é uma política pública decidida pelo Poder Executivo, que deve decidir as políticas públicas, que afinal de contas foi eleito para isso, foi escolhido pela população para isso, e alguém do Ministério Público, alguém dos órgãos de fiscalização e controle e do Judiciário entendem que não é correto esse tipo de política pública e acham um mecanismo para impedir isso. Essa liminar, felizmente, foi cassada pelo Dr. Nalini, pelo presidente do Tribunal de Justiça, que permitiu que o prefeito continuasse. Em Limeira tivemos um caso também dramático. O Ministério Público pediu e o Poder Judiciário concedeu um pedido de afastamento do secretário de Saúde, a multa pesadíssima ao prefeito, ao secretário de Saúde, por dificuldades no combate à dengue naquele município. Agora, o prefeito, o secretário, não pode ser criminalizados por um problema que apareceu no estado inteiro. Então, se apareceu no estado inteiro, tem algum problema acima do município. Então, nós estamos querendo que o combate à corrupção não seja confundido com o combate a todos os agentes públicos. Que os erros formais, que muitas vezes acontecem em todos os processos, acontece na Justiça, acontece no Legislativo, acontece nas prefeituras, erros formais. E esses erros não podem ser confundidos com processos de corrupção. E, principalmente, não dá para tornar público, e a imprensa e a mídia, digamos, muitas vezes, levarem ao público coisas que ainda estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Correto. Porque quando se investiga e se leva ao público, quando se conclui que o agente público não cometeu nenhum deslize, isso não vai ao público. As provas só aparecem quando a população toma conhecimento. Não é uma forma também de impunidade, nesse caso, de blindar os agentes públicos? Olha, nós não queremos se blinde nada. O problema é, por exemplo, no meu governo, uma vez um sujeito, um cidadão que foi vereador da oposição, entrou com uma representação no Ministério Público dizendo que tinha nepotismo na Prefeitura de Várzea. O Ministério Público abriu um procedimento, como deve abrir, para investigar se realmente havia, conforme a acusação daquela pessoa. Bom, isso foi para o jornal estampou lá, Ministério Público investiga nepotismo na Prefeitura de Várzea Paulista. Obviamente não encontrou nenhum caso, porque no meu governo, no governo de Várzea Paulista, quando eu era prefeito, não tinha nenhum caso de nepotismo. Só que aí não sai na mídia, não tem uma manchete, Ministério Público não encontra nepotismo na Prefeitura de Várzea Paulista. Uma coisa importante que tem que ser colocada é a questão, e que estou vendo, a própria OAB está vendo isso também, a questão do direito de defesa.
Os agentes públicos, eles estão sendo condenados antes de um julgamento final e mais, o direito de defesa desses agentes públicos muitas vezes está sendo cerceado. Vou dar um exemplo, no caso não é de um agente público, mas envolve uma questão pública, a questão da Lava Jato. Aconteceu esses dias, há 2 dias atrás, quando o Odebrecht mandou um bilhete simples, através até da própria Polícia Federal, para o seu advogado. Isso foi colocado como estava se tentando destruir provas. Está se criando uma mídia muito grande em cima de situações que não correspondem à verdade. Um bilhete, no mínimo, suspeito. Então, mas não é uma suspeição de nada, não é uma suspeição. Mas a Polícia Federal não deve se prestar. Eu sou advogado, milito, o doutor também. Assim, estou de cabeça branca já de fazer isso. Acho que a Polícia Federal não se deve prestar esse serviço e levar um bilhete. O advogado já está formulada a pergunta de vocês aí, então, dando essa questão. E o mais, mesmo que fosse um bilhete, alguma coisa do advogado, ela colocou uma situação inexistente. A minha questão é a seguinte, como que vocês estão vendo, você colocou na questão aí da separação dos poderes, que existe aí uma separação de poderes. E nós estamos vendo aí uma certa invasão de competência quando você trabalha em cima de políticas públicas. Não seria também um momento de conversar aí com legislativos, até em nível federal, e começar a delimitar de forma contundente, inclusive por áreas? Não estamos tentando tirar o poder de órgão nenhum, mas também que cada um trabalhe dentro do seu limite. Olha, nós temos discutido isso, inclusive tem na quinta-feira nós vamos ter um debate lá sobre a lei de municípios, sobre essa questão, junto com o deputado Esperidião Amin, que é o relator de um desses processos na Câmara Federal, exatamente dizendo isso, que nós queremos que se investigue tudo. Nós queremos que todos os casos sejam averiguados, investigados, a corrupção acabe nesse país. Mas não dá para confundir isso com a criminalização de todos os agentes políticos. Porque muitas vezes o Ministério Público, quando entra com uma ação, e aí eu não sei quem dos nossos telespectadores já viu, Oliveira, sim, mas quando o Ministério entra com uma ação, ele entra como se o prefeito, por um deslize, por uma falta de alguma coisa, de um documento, por uma licitação, ele seja totalmente criminalizado. Então, pedindo multas estratosféricas. Nós queremos que o promotor, a promotora, a juíza, o juiz, possam muitas vezes chamar o prefeito, a prefeita, falar, olha, prefeito, esse procedimento aqui, conforme do ponto de vista do judiciário, não está correto, e chegar a um bom termo, porque isso é muito melhor para a população, inclusive, do que a gente ter processos. Vamos ver, no Brasil, hoje, nós temos 100 milhões de processos. 100 milhões de processos. Então, não é possível que tudo vire processo. Muitas vezes, um diálogo entre os poderes evitaria mais um processo que vai atolhar, vai ainda impedir mais ainda, vai aumentar a morosidade da justiça no Brasil. Vai terminar o programa e a gente não consegue terminar, doutor Cabral. Professor Eduardo, sendo bem prático, nós temos, pela estrutura que foi concebida, o papel fundamental do Poder Legislativo junto ao Tribunal de Contas, que faz a fiscalização dos órgãos executivos. E quando isso falha, ou às vezes não falha, o Ministério Público é o representante da sociedade que promove as ações. Nessa linha de não judicializar, judicializar para o nosso telespectador interesse significa a procuração, levar para o Poder Judiciário. Isso não contribui com a impunidade? Olha, como nós queremos mudar assim, o foco. Nós queremos acabar com a impunidade. Não pode ter impunidade. Todos os corruptos, todas as pessoas que cometem crimes devem ser investigadas, punidas, processadas. Agora, quando você tem, por exemplo, todas as prefeituras, e quem trabalha em prefeitura aqui sabe disso, quando você tem 5, 10, 15 ofícios por semana do Ministério Público para que a prefeitura possa responder. Esses dias eu conversei com a promotora dizendo, olha, esses procedimentos eles concorrem com o serviço público, porque as pessoas foram concursadas para prestar o serviço. Na medida em que elas têm que parar esse serviço para poder responder para o Ministério Público, está concorrendo. Então, são questões fundamentais que a gente pode continuar debatendo mais para frente. Só para fechar 5 segundos, não seria mais interessante a Associação de Municípios unir forças para pedir que nós tivéssemos aí uma justiça mais célere, mais rápida, para que tivéssemos começo, meio e fim em um curto espaço de tempo e automaticamente não se demorar anos para um julgamento
fechamento, dando a oportunidade para que os meios de comunicação possam apresentar a denúncia, a defesa e a conclusão do processo? Olha, é fundamental que a gente diminua a morosidade da justiça. Agora, das coisas que vai concorrer para isso, Oliveira, é que a gente desjudicialize. Muitos conflitos entre pessoas, muitas ideias diferentes, não precisam virar um processo. Porque na medida que elas viram um processo, elas concorrem com outros processos. E aí tem 100 milhões de processos no Brasil. Eduardo, ficaríamos horas, conversando aqui, mas estouramos o nosso tempo. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Câmera 3, fale para fechamento, sobre a importância da Associação de Municípios Nacional Brasileira de Municípios, a Associação Brasileira de Municípios, a ABM. Olha, a ABM, como eu disse, é a entidade municipal mais antiga do Brasil, da América Latina, completa 70 anos no ano que vem, está promovendo agora encontros regionais de municípios, o primeiro dia 1 e 2 de julho em Brasília, na sede da ABM, e nós temos discutido isso, o aprimoramento do Pacto Federativo, porque o que nós queremos é que as prefeituras possam cada dia mais ter mais condições, mais capacidade para prestar um melhor serviço para a população. Obrigado, Eduardo. Satisfação. Recebemos no Direto ao Ponto Eduardo Tadeu Pereira, presidente nacional da ABM, Associação Brasileira de Municípios. Obrigado, doutor Cabral Dias, na nossa tribuna de formadores de opinião. Obrigado, doutor Luiz Antônio Barbosa. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá.